A primeira experiência de privatização da Previdência se deu durante o governo Pinochet, aonde estava o nosso ex-ministro da Economia. Ou seja, a Escola de Chicago vai propor essa mudança de orientação do Estado. Mas o que acontece efetivamente nos anos 80? Em 79, os Estados Unidos elevam a taxa de juros, os títulos da dívida e as ações se valorizam. Então, nós temos uma mudança de orientação do capitalismo. E, a partir daí, uma parte crescente da população americana e mundial passou. Pronto. O próximo. Então, nós tivemos sucessivas contrarreformas da Previdência, que desmontaram o regime próprio de Previdência. Só que tem uma coisa. Antes do regime próprio, nós tínhamos uma coisa que era exatamente o quê? O regime de repartição. E esse regime de repartição, ele não exigia que se criasse um fundo. Uma geração financiava a outra. Esta é a questão fundamental. Desmontaram esse regime de repartição e criaram os regimes próprios de previdência. Esse regime próprio de previdência foi o que agora está se generalizando para o Estado. E aí, o que nós temos? O impacto das últimas contrarreformas da Emenda Constitucional de 105, o novo arcabouço fiscal e o risco de novas contrarreformas. Porque isso aqui é que, se nós estamos imaginando que isso aqui já é grave, o que vai vir pela frente pode ser mais grave ainda. O próximo. Eita, não consigo. Então, olha só. O artigo 40, isso aqui como que era originalmente? O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa, ou compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos integrais, voluntariamente, aí depois, aos 35 anos de serviço, se homem ou se for mulher, menos. Então, o que vai acontecer? Isso aqui era o que era originalmente. O que vai acontecer? É que isso aqui vai ser desfeito. A próxima. O desmonte. Emenda Constitucional 98, com Fernando Henrique. Aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados e do Distrito Federal, incluídas suas autarquias, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Veja aqui já é bem claro, o regime de repartição ele vai desaparecer. Qual era o princípio do regime de repartição? Uma geração financiava a outra. Então, não haveria necessidade. Aqui eles já vão introduzir essa necessidade do que se chama de equilíbrio financeiro. Por quê? Porque aqui já está a ideia de que o servidor público não deverá ser, na sua totalidade, efetivo. Aqui já está a ideia da reforma do Estado, ou aqui já está a ideia da implantação das terceirizações ou das formas de terceirizações amplas. Ou seja, aqui já está pressupondo que o que é servidor público hoje não será amanhã. E, por sua vez, o regime de repartição não daria porque uma geração não iria financiar a outra, porque os que estão entrando já não têm os mesmos direitos que teria antes. A Emenda Constitucional 95, essa aqui foi com o Lula. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União e dos Estados e do Distrito Federal, incluídas as autarquias, fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo solidário, mediante a contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos dos pensionistas, observados critérios, ou seja, aqui já vai ser estabelecido que a previdência pública não vai ser mais integral. A previdência agora é apenas ao teto da previdência. E a partir daqui foi colocado o que só foi regulamentado em 2012, 2013, os fundos de pensão. Percebam que nas mudanças jurídicas que nós temos no regime próprio de previdência, já está colocado bem claro o processo de privatização. Porque agora, o que significa para um professor o teto da previdência no final de carreira, e quando ele tiver o final de carreira, é 1/3 praticamente. Aqui já significa que 1/3 seria
a Previdência Pública. E aí tem um detalhe. Porque aqui estão jogando para os fundos de pensão. E aqui, o que nós temos? Vamos só lembrar o que aconteceu com a Argentina. A Argentina fez essa privatização em 93, 94. Só que em 2000, aliás, em 2001, a Argentina declarou moratória. E os títulos a aposentadoria privada, os fundos de pensão, tinham deixado grande parte do seu dinheiro nos títulos da dívida argentina. Deu a moratória e o governo disse, eu só pago 25% do valor de face. Então, lá, a Previdência que foi privatizada teve uma perda gigantesca. E aí, o que eles disseram? Não vamos mais deixar nosso dinheiro em título da dívida pública, que é muito perigoso. Aí eles deixaram o dinheiro aplicado em ações. Aí veio a crise de 2008 e eles tiveram uma perda brutal. O que eles fizeram? Reestatizaram. É bom lembrar que o que estão nos propondo como alternativa já foi testado como falho em vários locais. Na crise de 2008, só os fundos de pensão dos Estados Unidos perderam 4 trilhões de dólares. O que significa aqui? Significa que essa desconstrução do nosso regime próprio de previdência, ele prepara para o processo de privatização e ele joga para o mercado essa possibilidade. A emenda constitucional 103, o regime próprio de previdência social dos servidores, cargos efetivos, mediante a contribuição dos respectivos entes federativos. E o que aconteceu aqui? Aqui aumentou de 11% para 14%. 11% para 14%. Só que tem um detalhe. Se eu, por exemplo, morrer, a minha companheira só vai receber 60%. Porque aí é o seguinte, você paga cada vez mais e você tem cada vez menos direito. O próximo. Então, o que vai acontecer? Elevação da idade mínima ou redução do valor do benefício, redução das pensões 50 mais 10 por dependente, limitações ao acúmulo de benefícios, aumento das alíquotas de contribuição, acabei de falar, contribuição extraordinária, inclusive para aposentados e pensionistas, no caso do déficit atuarial, e o déficit atuarial é fabricado pela redução da arrecadação das contribuições provocada. E olha só, tudo isso aqui foi colocado que a Seguridade Social era deficitária, que a Previdência era deficitária. E aí é o novo fake que eles conseguiram emplacar. O próximo. Bom, aqui nós podemos ver exatamente o que vai acontecer com os gastos selecionados do governo federal, de 2000 a 2020. Aqui, esses dados foram atualizados pelo IPCA. E aqui nós podemos ver exatamente como que se caracteriza o que eu chamo de Estado gestor da barbárie. Percebam aqui que educação e cultura, saúde e saneamento, eles praticamente estiveram na faixa de 100, no máximo 100 a 110 bilhões. A assistência social, ela chegou a ser um pouquinho maior, mas a Previdência Social, ela também teve um crescimento, mas muito pequeno. Mas olha só aqui. Isso aqui se chama juros e amortização da dívida. É exatamente isso aqui que faz com que todos os serviços, todos os direitos sociais são desconstitucionalizados. 5 minutos. São desconstitucionalizados. E a partir daí se constitucionaliza tudo que é interesse do rentista. O próximo. Vou tentar bater a meta de 5 aqui. Então, o panorama da estrutura do Estado brasileiro, apesar do aumento da população e da demanda crescente e desafios tecnológicos, os recursos destinados ao serviço público se mantêm praticamente constantes. É o que eu acabei de falar. E olha só, a insuficiência de pessoal. Nós temos a aposentadoria que sequer são repostas, ou seja, nós temos talvez uma das menores participações do serviço público em relação aos demais trabalhadores. Pode passar para a próxima, que eu quero ganhar o tempo aqui. Aqui é sobre o novo arcabouço fiscal. E aí tem um detalhe. Nós tivemos a emenda constitucional 95, nós tivemos uma emenda que congelou os gastos sociais por 20 anos. Agora nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo uma nova forma de fazer isso, só que de forma diferente. Mantém o arrojo sobre os gastos sociais
e não tem nenhum controle sobre os gastos financeiros. E aí tem um detalhe, que é exatamente o seguinte: até 2026 se mantém essa possibilidade. Então, o que eu diria aqui, para ganhar tempo, é que esse novo arcabouço fiscal é uma forma nova de se fazer o que era anteriormente feito, que era a emenda constitucional 95. Próximo. Então, olha só, apesar do superávit primário, a dívida explodiu. Ou seja, apesar de termos pago tanto, o superávit primário permitiu, de 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário. Apesar disso, a dívida interna federal aumentou de 85 bilhões para 4 trilhões. Então, o próximo. Aqui nós podemos ver exatamente como que evoluiu a dívida pública. Percebam aqui, olha, a partir de 2003, a dívida pública passou a crescer cada vez mais. Aqui nós temos um monte de absurdos: taxa de juros injustificáveis, remuneração do sobre de caixa, questionáveis prejuízos do Banco Central, do swap, transformação de dívida privada em dívida pública. Esse é um tema que eu estou fazendo um grupo de pesquisa agora sobre isso. Próximo. Aqui fica mais claro ainda. Olha só, em 2022, serviço da dívida, 1,8 trilhões. Previdência Social, 20. E aí vocês podem ver, educação, saúde, aqui fica bem claro que a prioridade desses governos, que ultimamente é exatamente o quê? Pagar a dívida pública. O próximo. Olha, aqui fica mais cristalino ainda tudo que eu quero colocar. Vejam só, Orçamento Geral da União, executado em 2013. Naquele momento, o serviço da dívida era 40,3. Vamos ver quanto era a Previdência? 24,1. Vamos agora ver em 2014, executado também, 45,1. Previdência Social, 21,8. 2015, aqui não é executado. A Previdência Social, aliás, a dívida pública é 47,4. E a Previdência Social, 18. Aqui fica muito claro que todos os ataques que estão fazendo conosco, no sentido de não ter concurso, no sentido de terceirizar, no sentido de precarizar o nosso trabalho, é justamente porque a prioridade não é Previdência Social, é pagamento da dívida pública. O próximo. Na exposição, o governo assume que o teto vigente está sendo mantido, com uma correção real das despesas no ano anterior. A principal inovação em relação à regra de limites de despesa vigente diz respeito aos critérios de correção real desse agregado. Então, o próximo. Novo teto de gastos do projeto do governo Lula. Despesa do ano anterior atualizado pelo IPCE, mais 0,6% da despesa do ano anterior, independentemente da variação das receitas primárias, até 2,5% da despesa. Ou seja, limites máximos e mínimos de crescimento real da despesa, respectivamente. Ou seja, aquilo que eu já falei anteriormente. É uma forma nova de se fazer o ajuste fiscal. O próximo. O novo governo assume que o teto de gastos se destina a permitir guardar recursos importantes. Para quê? Olha só, a ideia desse limite é evitar, no caso do patamar inferior, que a despesa tenha que ser reduzida nos períodos de recessão, quando a arrecadação diminui, e permitir, no caso do patamar superior, que o governo consiga guardar recursos importantes para abatimento do endividamento público. A forma de correção inflacionária do limite de despesas segue, basicamente, o disposto na regra vigente. O próximo. E aqui, isso aqui é a coisa mais pavorosa. Nós tivemos uma situação em que a independência do Banco Central permite ao presidente do Banco Central estabelecer uma política de juros cada vez mais elevada. Nós vivemos num país em que o presidente da Federação das Indústrias, quando ele questionou a taxa de juro, ele foi destituído pelos os restantes da Fiesp. Nós vivemos uma situação em que o aumento da taxa... Olha só, o Banco Central gera rombo ainda maior de gastos anuais. 40 bilhões adicionais a cada 1% de aumento da Selic. Ou seja, essa política
que eu chamo de política econômica do rentista, para vocês terem ideia, 40 bilhões é muito mais do que o orçamento das federais. Então, toda vez que você aumenta a taxa de juros, e pior, qual é a causa da inflação? Eu dou aula de economia monetária e a gente sabe perfeitamente. A causa da inflação não é excesso de moeda. A causa da inflação foi a política de juros, a política de elevação dos preços de combustíveis e o preço dos alimentos. Ou seja, de nada adianta você subir a taxa de juros. Quando você sobe a taxa de juros, aí você conclui. Então, eu vou concluir exatamente colocando os problemas que vocês estão passando, de certa forma, é o problema que eu vivencio. É a dificuldade de dialogar com este segmento que está entrando para explicar a complexidade do problema. Mas o principal, nós temos que lembrar que a Previdência Pública Integral, que é a carreira, e que tudo isso, no caso nosso, a carreira nossa surgiu, o PURC surgiu em 85, durante uma greve. Ou seja, tudo que nós temos foi fruto de mobilização, foi fruto de greve. Então, o que nos cabe agora é justamente criar condições para primeiro informar a população, aliás, aos nossos servidores, mas o principal é como é que nós vamos ganhar a mídia, como é que nós vamos ganhar a população, como é que nós vamos desmontar essa grande fake news que o servidor público seria o responsável pelos... Não, o que nós temos que dizer claramente é que toda essa massa de fake news, ela serviu simplesmente para criar um falso culpado e manter a mesma lógica. Qual é a mesma lógica que nós temos? É a lógica da política econômica do rentista, é a lógica do Estado gestor da barbárie. É um Estado que cobra imposto de pobre, faz renúncia fiscal para rico, privatiza tudo com o dinheiro do BNDES e, além do mais, toma dinheiro emprestado nos bancos. Então, o que nos cabe agora é justamente procurar uma forma de dialogar com a nossa base, e eu sei da dificuldade, porque grande parte dos novos professores não estão se filiando ao sindicato, e aí a dificuldade é exatamente essa. Então, eu encerro agradecendo a oportunidade e colocando a necessidade de nós, servidores públicos, criarmos esse entendimento e lançarmos uma campanha de esclarecimento, porque não se pode admitir que nós sejamos o culpado, porque nós estamos sem reajuste há tanto tempo. Nós estamos sem renovação dos quadros, mas, no entanto, a grande mídia e todos os demais utilizam justamente tudo isso para nos complicar. Agora, para fechar mesmo, eu diria que o nosso grande problema está na existência da bancada B. Bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia e bancada dos bancos. É aí que está grande parte do nosso problema. Porque hoje, grande parte desses segmentos da população estão vivendo em cima de teorias da conspiração. E este fato tem levado a extrema-direita se eleger. E elege com o quê? Com a pauta moral. E o que é a pauta moral? É tentar se eleger com essa pauta, mas juntar a bancada dos bancos, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, que hoje é o maior segmento eleitoral. E é exatamente aí que está o nosso grande desafio. Porque nós temos que fazer mobilização e tentar esclarecer para a população que é necessário buscar uma alternativa. Muito obrigado.